ministrar nas mentes e corações das pessoas e até na sua. E para isso o Espírito Santo te capacita. Para você exercer a sua função no corpo, visando a edificação. O intuito não é você aparecer, eu estou crescendo aqui, não. O intuito é fazer a igreja ser edificada, crescer. Certo? É isso que eu preciso saber. Primeiramente eu preciso saber isso de dom. Agora sim. Não é questão de eu querer ou não querer. Eu preciso porque Deus quer me usar. E se eu não fizer isso, eu estou fora. Não tem razão disso. É a mesma coisa que você procurar um emprego. Você vai procurar um emprego para fazer isso. Mas eu não quero fazer isso. Tá bom. Não está contratado, pode ir embora. Você não pode simplesmente ir lá assinar a carteira de que, como guia, você caixa. Aí assina a carteira lá, você caixa, lá na loja, no supermercado, depois chega. Eu assinei a carteira para ser caixa, mas eu não quero, eu quero ser gerente. Eu fico fazendo coisa, não. Passa no RH, é isso? Na igreja é assim. Olha, Deus te chamou para você descobrir qual é a sua função. Opa, essa, Ele ainda te capacita. Olha que coisa maravilhosa. De uma maneira maravilhosa. Para você exercer sua função pensando na igreja, para crescer a igreja. Não você, é a igreja. E se a igreja cresce, edifica, você também vai junto. Né? Então, portanto, se faz necessário definirmos os dons e procurarmos identificar qual é o nosso. Primeiro, eu preciso identificar os dons, certo? Compreender quais são os dons, definir. E agora, quais são os meus? Quais? Porque eu posso ter mais do que um. Aqui nessa apostila não, mas eu tenho outra apostila que no final nós temos uma lista para você fazer um teste tipo de aptidão para ver qual área de dom espiritual você mais se aproxima. A gente pode até fazer isso qualquer outra hora, né? É na apostila que eu ensino sobre o Espírito Santo, que eu tenho no final, né? Mas a gente pode trabalhar outra hora. Mas vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, podemos observar 3 ensinos importantes. 1. Os dons que são ligados ao Espírito. 2. Os ministérios estão ligados ao Senhor Jesus. 3. As realizações estão ligadas a Deus, o Pai. Então veja que os dons são tão importantes que há um trabalho conjunto, sincronizado, sintonizado, harmônico da Trindade. Agora veja, os dons estão ligados ao Espírito. Os ministérios, a área de atuação, diz respeito a Jesus. E as realizações, como esses dons se manifestam, como eles atuam na pluralidade, ao Pai. Vamos entender o detalhe, né? O dom é a capacidade. O ministério é a esfera em que o dom é exercido dentro de um certo grupo de pessoas ou numa certa área geográfica. E as realizações se referem ao grau de poder em que um dom se manifesta ou é ministrado numa ocasião específica. Tem um livro muito bom da editora cristã, editora Mundo Cristão, que chama A Igreja Corpo Vivo. E na página 44 e 45, ele fala a respeito disso, né? Esse livro é interessante, que é uma igreja que chama-se Igreja Corpo Vivo. E a ideia disso, ele enxerga a igreja como esse organismo, um corpo vivo, e tudo que acontece na igreja pensando nisso. Os cultos lá são uma coisa tremenda, né? Né? Faz tempo que eu não tenho mais contato com essa área daquela igreja, mas se alguém conseguir ler esse livro, é um livro muito bom. Tá? Continuando aqui. Então vamos lá. Primeiro dom de profeta.
que está lá em 1 Coríntios 12, 28, também encontra-se em Efésios 4, 11. A palavra profeta no original significa fazer brilhar. É uma pessoa ungida por Deus para transmitir a palavra ou revelação. Alguém que edifica, que exorta e consola. É o dom de expor a verdade divina de modo claro, brilhante, fascinante e irresistível. Também pode se referir ao que prevê o futuro. É um profeta na segunda instância, aquele que Deus usa ele com dom de profecia. Mas em primeiro instante, um profeta é aquela pessoa que prega a palavra de Deus. Mas o termo assim, a fazer brilhar, é como se ele pegasse a palavra e a palavra saísse aqui, ó, daqui para a sua mente, assim, de uma forma bem clara, bem compreensível, brilhante, entrasse na sua mente e você entendesse de uma forma maravilhosa. Um exemplo disso, vamos lá para Lucas 24, para vocês entenderem o que eu quero dizer. É Jesus no caminho de Emaús, tá? Começa aqui no versículo 13. Vou ler tudo para vocês entenderem o que é isso, tá? Lucas 24, do 13 em diante. Irmã Marisa aí, irmão Augusto, já encontraram? Dá uma ajudinha para elas lá, Bia. Lucas 24, começa no versículo 13. Lucas 24, 13 em diante. Olha o que está acontecendo, gente, antes de eu começar a ler. Jesus havia morrido e agora ressuscita. E ele vai aparecer a 2 discípulos. Vamos ler aqui. Versículo 3. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender
E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E agora presta atenção, gente, o 27 adiante. E começando por Moisés, ou seja, Antigo Testamento. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus está pregando a palavra para eles. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Agora, presta atenção no que eles vão dizer no versículo 32. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ele está falando, olha, enquanto ele estava expondo as Escrituras, o nosso coração queimava. Profeta é essa pessoa que, quando está pregando, faz com que a palavra entre no nosso coração, cause uma transformação, queima, brilha. Esse é o verdadeiro profeta, não aquele, eis que te digo. Não, certo? É isso. Esse é o dom de profeta que Paulo se refere em 1 Coríntios 12, versículo 28, que ele coloca em primeiro lugar profeta. Tá? Primeiro ele fala apóstolo, né? É que eu pulei aqui e comecei com profeta, tá? Segundo profeta mestre. Certo? Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Só para vocês acompanharem. Segunda de Pedro 1, 19 diz o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, né, essa profecia que o profeta, o verdadeiro profeta, traz, é uma mensagem, a palavra de Deus que vai clarear nossa mente, abrir o nosso entendimento, certo? Isso é o dom do profeta. O segundo dom aqui, nessa lista, é mestre, é o dom do ensino. Ainda está em 1 Coríntios 12, 28, certo? Efésios 4, 11 e Romanos 12, 7. Olha o que diz Romanos 12, 7. Romanos 12, 7 diz o seguinte: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Certo? Esse é o dom de mestre, o dom do ensino, gente. Esse é o meu dom primário. Eu tenho outros dons, mas o meu dom primário é o dom do ensino. E o que é o dom de mestre do ensino? É a capacidade de comunicação da verdade divina à vida dos ouvintes, resultando em edificação espiritual. É a habilidade de transmitir a sabedoria e o conhecimento ou os frutos desses dons. Então, tanto quanto quem prega como ensina, acaba ensinando, né? Só que quem ensina mais do que quem prega. Porque quem prega só joga a verdade. Não tem o que a gente chama aquele feedback. Né? Você não vai fazer aqui um culto, você pregando, e vai, você prega, pastor, tal, não. No ensino não tem isso aqui, nessa liberdade da
da gente dialogar, da gente tirar dúvida, né? Então, é diferente um do outro. Mas ambos acabam ensinando, certo? Continuando. Nenhum homem é apto para ser pastor se não souber ensinar. E o mestre precisa do conhecimento que a experiência pastoral confere. Todavia, existe o dom distinto do ensino. Alguns têm maior discernimento quanto aos significados, capacidades intelectuais maiores dadas por Deus. Esses são guardiões do conhecimento, possuidores de habilidades naturais e concebidas por Deus para transmitirem conhecimento. Quer ver uma diferença aqui de alguém que prega e alguém que ensina? Eu diria que alguém que prega diz o que você tem que fazer. E alguém que ensina explica como você tem que fazer isso. Então, é como eu chegar aqui e falar assim, ó, Deus está cobrando de nós santidade. Estou pregando. Deus quer que a gente saia daqui na noite e assuma um compromisso com Ele de sermos santos. Eu vim no sermão tal. Aí vem aqui no culto de quarta-feira, a gente senta aqui, a gente legal. Viram que eu falei sobre santidade? Agora vamos trabalhar. Como que eu vou demonstrar, desenvolver santidade no meu dia a dia? Primeiramente, aqui vamos sentar. A gente tem que reservar os minutos de oração por dia, de leitura da palavra de Deus. A gente tem que começar a colocar em prática aquilo que a gente aprende no culto de domingo, na escola dominical. Viu a diferença? Eu joguei uma verdade, dom da profecia, o profeta. Agora eu esclareci essa verdade, mostrei como essa verdade deve ser tratada na nossa vida diariamente. Ensino. Certo? Continuando aqui. Os mestres também têm um entendimento natural e intuitivo da verdade. Embora talvez não recebam revelações diretas, como no caso dos profetas. A tarefa dos mestres é de transmitir conhecimento e inspirar aos cristãos com grandes verdades e assim, através da instrução geral conferida à igreja, contribuir para levar os cristãos mais perto do ideal da imagem de Cristo, porque levam homens a perceber a grandiosidade de Cristo, os seus propósitos no mundo, a responsabilidade do cristão individual como membro da comunidade cristã e a necessidade de santidade e consagração. Interessante, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Lembra aqui que eu falei, ó, que todo pastor, ele tem que saber pregar, tem que saber ensinar, certo? Tem que saber um pouco de tudo. Agora, não significa que pelo fato dele ser pastor, ele tem aquele dom de pregar mesmo, de ser um profeta, ou o dom de ser um mestre, de ensino. Não. Tem pastores e tem pessoas que têm esse dom. Mas o pastor precisa ter um pouco de cada um. E eu vou mostrar isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente termina por aqui. Efésios 4, 11 diz o seguinte: e ele mesmo designou uns para profetas, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele coloca aqui 5 dons ministeriais, né? Apóstolos, é isso? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, é isso? 5. Eu falo, gente, que o pastor, os 5 dons aqui tá 5 dedos na nossa mão. Não são só 5 dons, mas estou falando dessa lista aqui, que eu chamo de dons ministeriais. 5. Eu colocaria aqui o pastor é o dedo polegar. Por quê? O dedo polegar é o único que consegue tocar em todos os outros dedos, ó. Tá vendo? Esse dedo aqui não consegue tocar no outro, não, mas o polegar consegue. O pastor, ele tem um pouco de tudo.
Ele tem um pouco de profeta, de mestre, de apóstolo, de evangelista, de próprio pastor. Mas ele não é apóstolo, ele não é profeta, ele não é mestre e não é evangelista. Ele é pastor, mas ele tem um pouco de tudo. Certo? É isso. Deu para entender? Gente, então vamos terminar por aqui. A semana que vem a gente vai agora. Nós falamos sobre 2 dons aqui, individuais, né? O profeta e o mestre. Agora vamos falar sobre a profecia, para ver a diferença do profeta à profecia. Na página 64, tá? Lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. E eu quero fazer uma oração para vocês que estão aqui, que são mães, as 3 mães aqui. Porque hoje é o dia das mães, né? Pai bondoso, nós somos gratos por esse período de aprendizado da Tua Palavra. E agora eu peço uma bênção especial para a vida de cada mãe que está aqui presente. São Tuas servas guerreiras que criaram e continuam criando seus filhos debaixo da Tua Palavra, da Tua orientação, e que têm dedicado as suas vidas para Te servir aqui nessa igreja. Que hoje elas possam ser reverenciadas, amadas e reconhecidas como tal, porque o Senhor as valoriza. Que o Senhor as abençoe grandemente. Agora nos leva para os nossos lares, protegido pelos Teus anjos, nos traga de volta para um culto abençoado, marcado pela Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você.